Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Lore, sou VPI de Vendas aqui no ABC e sou consultante do Tier 5 da nossa rede de IDV e vim aqui para falar um pouquinho sobre as métricas da área de IDV, como que a gente pode gerir melhor esses dados e principalmente através das ferramentas que a gente tem, que a gente pode utilizar muito mais na nossa rotina. E aí eu vou trazer um pouquinho sobre como que a gente pode fazer isso. E aí, para começar, eu queria retomar as nossas principais métricas que a gente tem dentro da nossa área. Então, a gente começa lá com os Opens, quando as vagas foram abertas nas ONGs, escolas e já estão cadastradas no Expa. Eh, a gente tem também a métrica de Applied, então, quando o EP consegue se aplicar na sua vaga, Accepted, quando o EP está aceito na sua vaga, e Approved, quando o EP é aprovado na sua vaga. Na parte de experience, então, a gente tem a fase do realize, quando o EP começa a sua experiência no projeto, o finished, quando o EP termina a sua experiência no projeto, e o completed, quando a gente consegue preencher, quando o EP consegue preencher todos os standards e a gente consegue garantir que ele teve uma experiência completa. E aí, aprofundando um pouquinho mais sobre cada mensurável que a gente tem, cada métrica. Então, a parte de consideration, a gente consegue concentrar os nossos applied, accepted e approved. E aí é muito importante a gente lembrar das nossas principais conversões ideais. Então, de applied para accepted, a gente tem uma conversão de 62%, de accepted para approved, a gente tem uma conversão de 65%. E aí, quando terminar esse processo, então, de applied para approved, a gente conseguir ter uma conversão de 40% de pessoas de EPs que se aplicaram e realmente foram aprovados nas nossas vagas. Já indo para a fase de experience e pós-experience, a gente tem então realize, finished, completed. E aí seguindo, então, ter 100% de conversão de realize para finished, porque não faz sentido a gente não ter experiências que começam e não terminam. E aí a nossa conversão de finished para completed, então, tentar seguir a meta é de 70% de conversão, sempre tentando conseguir mais para que a gente consiga ter histórias completed e, enfim, experiências completas no final. E aí, para a gente conseguir entender um pouco mais como que a gente pode utilizar tudo isso, como colocar isso no nosso dia a dia e ter uma questão de mais rotina no nosso trabalho, eu vim trazer como analisar essas métricas, então essas mensuráveis. E aí, uma ferramenta muito importante que a gente tem, que tem que estar salvo nos seus favoritos, é a nossa Network Tracking da base, que a gente tem todas as nossas informações. Então, aqui está a primeira página, onde a gente consegue ver os nossos approveds, crescimentos, realizes, mas ela é muito mais do que só um ranking. A gente não vê só onde a gente está, nossa posição e tudo mais. A gente consegue ver muito mais do que isso. E aí eu queria trazer alguns pontos para vocês conseguirem ver também um pouquinho mais. E aí, o primeiro deles é a nossa aba de Achievement 2019. E aí, o que a gente consegue ver aqui? Primeiro, a gente consegue analisar qual que foi o nosso histórico do primeiro semestre. Então, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente planejou mais, o que a gente planejou menos, e quanto que a gente conseguiu chegar próximo. E aí também a gente consegue ver a noção do nosso semestre. Então, como que a gente está com Approved, Realized, Completed planejado e o atingido, e aí a nossa porcentagem. E aí no final a gente consegue ter uma noção mais anual sobre todas essas três principais mensuráveis que a gente tem dentro do nosso processo. O segundo ponto que eu queria trazer são as abas mensais. Então, a gente já tem todas as abas para todos os meses, e aí conforme for passando, isso vai sendo atualizado. E aí, o que a gente consegue ver nela? A gente consegue ver as métricas de Applied, Accepted e Approved. E dentro delas, a gente consegue ver não só por mês o que a gente planejou e o que atingiu, mas também como que está o nosso crescimento com relação ao ano passado. Então, se a gente está sendo melhor do que as gestões anteriores e como que a gente pode superar isso para os próximos meses também. E aí a última aba que eu queria trazer também é a aba de Realize 19.2,
Então é muito interessante, porque a gente tem as nossas metas semestral, a nossa meta semestral e as nossas metas mensais. E aí dentro dessas metas a gente consegue ver o que que a gente planejou, de verdade, quanto que estava a nossa pipe quando a gente planejou esses resultados. E aí o que que a gente pode trazer disso? É uma análise muito show, porque as pipes são os approveds que já estavam marcados, já estavam comprometidos em cada um desses meses, e aí a gente consegue bater se esses pipes foram realizados ou não. E aí, o que que a gente consegue ter com relação a isso? A gente consegue ver, se a gente teve EPs que deram quebra, EPs que adiaram, EPs que simplesmente não viram, e é uma forma de entender muito mais como está a nossa fase de pre-experience para esses EPs, como que a gente realmente está garantindo que esses realizes aconteçam. E aí, por que que é importante a gente ter tudo isso, sempre, e ter essa rotina? Porque isso vai te tornar muito mais analítico, então você vai entender numericamente os gaps da sua área, você vai saber o que realmente está acontecendo, o que que você precisa focar, você vai conseguir ajudar a prever resultados, isso vai te ajudar a prever, e aí de forma positiva ou negativa. Então você vai ver se você está indo no caminho certo, se as conversões estão indo no caminho certo, ou se não estão. E é muito mais fácil para você encontrar a raiz dos seus problemas, ou a raiz das suas coisas positivas e trabalhar muito mais nelas do que simplesmente pensar de forma geral no que está acontecendo. Mas você vai ter essa base mais crítica e mais analítica sobre a sua área. E no final também você vai saber quem que está mandando bem. Então, pensando em todas as abas que a gente viu, desde rankings, mas também de atingimento de approveds e de mensuráveis também, então applied, accepted e essas conversões, a gente consegue ver os CLs que estão mandando bem e ser referência também. E aí, o que que isso pode ajudar? A gente vai atrás dessas pessoas e consegue melhorar cada vez mais como uma rede. E é isso que eu queria trazer para vocês. Então, como eu falei, rotina é muito importante. Isso vai trazer muito mais conhecimento para a sua área e muito mais análise para que vocês consigam crescer sempre. E aí, qualquer dúvida também, de novo, meu nome é Lore, sou VPA de Vida Exec no ABC, e aqui está aqui o meu contato, caso vocês tenham qualquer dúvida. E é isso, gente, aí devia top 1, um beijo.